Olá, o programa Análise Direta está começando agora dos estúdios do Hit Notícias aqui de São Paulo para todo o Brasil e mais 55 países. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito preocupante, a dependência química. Ela é uma doença e o dependente químico precisa de ajuda. Por que será que é tão difícil para um usuário se tratar? Que força destrutiva é essa que leva alguém a abandonar amigos, parentes e trabalho para viver no caos? Para falar sobre esse assunto, está aqui hoje o psiquiatra da Clínica Greenwood de São Paulo, Dr. Cirilo Tissot. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela atenção, o prazer é nosso. Tem um material seu que veio aqui para nós, né, dizendo que não adianta tratar o dependente químico só com remédio, né? Por quê? Presente questão. Toda pessoa que é um dependente químico, teoricamente você tem o organismo, ele se acostuma com aquela droga que ele está usando frequentemente. Então a ideia que se tem leiga é que a partir do momento em que se eu achasse alguma medicação, alguma coisa que isso pudesse substituir o efeito dessa droga, a pessoa ficaria bem. Tipo, eu arrumo alguma outra coisa que não faça tanto mal quanto a droga em si, e a pessoa então ela aceitaria essa substituição e viveria bem para o resto da vida, como se estivesse curada nesse sentido, sem os malefícios da droga. O que acontece é que isso é um erro de pensamento, porque na realidade quando uma pessoa procura o uso das drogas, ela procura o prazer que ela traz. E esse prazer é como se esse prazer fosse dar sentido à vida dela, tá certo? Então, a partir do momento que eu tenho uma medicação que cumpra com o objetivo da droga, nesse sentido, ele não vai curar, ele não vai ajudar, porque a pessoa continua procurando aquele prazer. Se essa medicação tira esse prazer, não é, ou não dá esse prazer, ela vai procurar um substituto em outro lugar. Quer dizer, a pessoa, o vício psicológico então é muito importante. E a forma como ela cria um estilo de vida voltado para esse prazer grande nesse sentido. Então, assim, não adianta a medicação, você precisa mudar o estilo de vida, não é? Você precisa mudar valores nesse sentido, não é? A sociedade tem que ajudar a pessoa. A família, né? Família, principalmente. A família tem uma força fantástica na reabilitação de uma pessoa dependente química. Ou ao contrário também, né? Se a família não souber como agir, pode piorar a situação. Claro, né? Claro. E eu dou um exemplo disso. Eu estava conversando com um paciente exatamente sobre isso. Quer dizer, ele estava, suponhamos, há 10 anos abstinente. E aí, numa briga de casal, ela vira e fala, seu drogado. Né? Quer dizer, isso pega forte a pessoa. Quer dizer, teoricamente, é uma pessoa que não está contra o marido nesse sentido, mas a forma como utiliza esse espaço, a história da pessoa contra ela, né? Utiliza essa intimidade vivenciada a dois, prejudica a outra pessoa e faz com que a pessoa se sinta fragilizada, né? Subjugada nesse sentido. Esse é um exemplo pequeno, né? A família ela interfere nesse processo de outras formas mais contundentes. De certa forma uma fuga, né? Como você estava falando que a pessoa cria um outro estilo de vida, procura um prazer, né? Que sente usando essa droga. Seria uma fuga dela mesma, de algum problema que ela tem? O que acontece é o seguinte, essa palavra a gente utiliza muito, fuga, mas eu gostaria de dar uma outra noção disso. Por quê? Porque assim, todos nós levantamos todos os dias pensando assim, que coisas gostosas a gente vai fazer hoje, não é? E essas coisas gostosas que a gente vai fazer hoje, pode ser de curto prazo, quer dizer assim, vou hoje jantar com alguém que eu gosto, não é? Ou pode ser alguma coisa, um prazer de longo prazo. Eu penso assim, nossa vida, eu quero ser médico, então vou começar meu estudo hoje, quando eu me formar, quer dizer, tudo aquilo que eu vou fazer é para virar médico. Então assim, existem prazeres de curto prazo e prazeres de longo prazo. Quando a gente está falando em vício, a gente está falando dos prazeres de curto prazo. A gente não está falando de prazeres de longo prazo. Prazer de curto prazo é uma coisa completamente diferente, porque você está num estado emocional, aí acontece alguma coisa, e você muda, gostoso, você muda esse nível de prazer imediato, você percebe a mudança do processo. Então, o vício, ele tem a ver com essa mudança de prazer de curto prazo. Você vicia nisso. Tudo que você modifica o prazer, né, para maior em determinado momento, é viciante. Então, a gente pode pensar que compras é viciante, jogo é viciante,
fazer exercício é viciante, trabalhar é viciante, tudo aquilo que você está de um jeito, aí você muda o teu estado de humor, por mudar a atividade, ele tem uma capacidade de vício importante. Por quê? Porque a pessoa, o sentido da vida passa pelo prazer. A gente acorda todos os dias querendo viver, não é? Só que o prazer de curto prazo, ele libera, em termos neuroquímicos, dopamina. E a dopamina é o centro do prazer, quer dizer, ela dá esse estado de alegria, não é? Então, e esse estado de alegria, a pessoa então procura incessantemente essa alegria, e a doença é porque você procura essa alegria e você não se satisfaz. Você não fica feliz. Você usa, você quer alegria, e quanto mais você usa, mais você quer. É como se você ficasse num estado eufórico o tempo inteiro, não é? Então, você procura, o viciado, ele fica eufórico, e ele sempre gosta do estado de euforia, e ele se perde na euforia. Então, voltando à questão da fuga. Por que não é legal a fuga? Porque fuga dá uma ideia de que a pessoa está triste, então ela fugiu para o processo. Não é isso. Meus pacientes recaem mais em situações alegres, eles não recaem em situações tristes. A vida dele está ótima. O que ele procura é aquele prazer imediato, que é mais intenso, não é? E esse prazer intenso é que faz com que a pessoa entre num estado de euforia. Ele procura a euforia, a excitabilidade, e ele fica nessa excitabilidade constantemente e não se satisfaz, não é que ele relaxa. Porque, por exemplo, se você corre muito, faz uma maratona, tá certo? Depois que você para, você toma o seu banho, você relaxa, aí você não quer mais nada. Eu chamo isso de felicidade. Felicidade é assim, você tá satisfeito com aquilo que você fez. A pessoa dependente química, que é o compulsivo, ele fica na excitação e ele não nunca está satisfeito. Ele não se satisfaz. Ele não atinge o orgasmo. Então é diferente de falar de fuga, então, né? É diferente. A gente tem uma ideia então um pouco errada, né, disso. Porque geralmente o que se pensa é isso aqui, para quem é leigo, né? Que a pessoa tem agora, algum tipo de problema. Não, justamente, mas não é assim. Na realidade, o que tem de fuga? Porque, na realidade, quando você traz alguma coisa, principalmente química, você está trazendo uma vivência química, né, que não é um fato da realidade que fez você ficar eufórico. É uma substância química que faz você ficar eufórico, e isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso é um truque. Não é uma felicidade. Então, né? não é algo que você construiu. Então, talvez a fuga tivesse mais por aí, porque assim, você quer viver fora da realidade. Então você está fugindo. Fugindo da realidade, sim. Mas sentido. Na prática, né, assim, o que leva é a euforia, né, e é a euforia que a pessoa procura. Né? E é verdade, então, que o dependente químico realmente é doente, né? Claramente. Porque doente. Muita gente também tem um preconceito, né, em relação ao dependente químico, achando que ele usa porque quer, porque não tem vergonha na cara, não consegue se curar. E é meio difícil, porque como as drogas, geralmente a maior parte delas são ilegais, nem sempre foi assim, né? Na história da humanidade, as drogas tiveram várias funções e em diferentes momentos, assim, com gravidades diferentes. E às vezes era muito querido que tivesse drogas, né? Depende da época da vida das pessoas. Então, para eu dar um exemplo disso, vamos falar do álcool, que é uma coisa legalizada e as pessoas podem observar. Álcool, do meu ponto de vista, é uma das piores drogas que existe. A reabilitação é terrível, tá certo? É muito complicado a questão do álcool. Então vamos imaginar o seguinte: existem vamos imaginar uma pessoa que está entrando em contato com o álcool. A pessoa pode utilizar, que é o usuário, e isso não tem problema nenhum. Né? Quer dizer, não é ilegal. Não é ilegal, a pessoa está usando, não é legal. De repente, você começa a ver que tem determinadas pessoas, e isso nós temos uma porcentagem. Por exemplo, no Brasil, 100% das pessoas que bebem, fazem uso, pelo menos fazem uso uma vez por ano, digamos assim, de álcool. 100% das pessoas que usam, nós sabemos o seguinte, que 75% delas não tem problema nenhum com o álcool. Então, nós estamos falando que a maior parte das pessoas que fazem uso do álcool não tem problemas. Eu posso imaginar que essa mesma estatística que eu estou falando em relação ao álcool, eu também posso fazer em relação às outras drogas. Então, tem pessoas que podem utilizar drogas e, em absoluto, haver qualquer tipo de problema. Por exemplo, uma pessoa fumar maconha, cheirar cocaína, e ela usa dentro desse escopo de 75%, aonde a forma como utiliza, a relação que ela tem para com a droga,
as pessoas nem sabem que ela faz uso. Tamanho é a relação que ela tem de não patologia com a droga. Ela é um usuário. Chegar uma hora e falar, não quero mais, não vou mais fazer isso. Ou fazer ou não fazer, tanto faz. Tanto faz a pessoa. Não existe algum dano na relação que ela tem para com a droga. Não é? Então, assim, é mais fácil observar isso no álcool, porque todo mundo está vendo as pessoas usarem e você fala, não tem. Realmente não tem. 75% da população brasileira não tem problema com álcool. Já 25% tem. Não é? Desses 25%, nós entendemos o seguinte, que 10% desses 25% fazem um uso abusivo, fazem um uso arriscado. O que é isso? Existem duas formas de você fazer um uso arriscado. Um é pela frequência. Não é? Então, vamos imaginar uma bebida, uma pessoa que bebe um licor de digestivo todos os dias. Isso, para a medicina, é um beber arriscado. Por quê? Porque o fato da pessoa fazer uso constante e prolongado no tempo de uma substância, o organismo entende que aquilo faz parte do organismo. Então, que aquilo é necessário. Que aquilo é necessário. Então, ele desenvolve, por exemplo, no álcool a gente sabe que a pessoa tem que fazer um uso frequente durante mais ou menos 10 anos, que é o tempo para a pessoa desenvolver a dependência química. Então, uma pessoa, o que é um beber arriscado? Beber arriscado a gente sabe que uma pessoa que bebe um licor todos os dias, pós a janta, o licor, um só, titinho assim. Essa pessoa que faz em frequência, ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver dependência química ao álcool do que uma pessoa que não faz assim. Tá certo? Complicado, hein? Então, esse é um beber arriscado. A outra forma de beber arriscado a pessoa, então, ela não bebe em frequência, ela bebe uma vez por mês. Só que no dia em que ela bebe uma vez por mês, ela bebe de uma forma binge. O que é uma forma binge? Você bebe mais do que 3 doses da sua bebida de escolha. Então, uma pessoa que faz isso, tipo, eu gosto de beber cerveja, então eu bebo 3 latinhas. Se eu sou aquela pessoa que bebo 4 latinhas, que para o homem é uma quantidade maior e para a mulher é uma quantidade menor, né? Você bebe de uma forma binge. Então, uma pessoa que bebe binge, que chama. Se uma pessoa bebe de uma forma binge durante 10 anos, pode ser uma vez por mês só que ela faça. Essa pessoa, estatisticamente, tem 4 vezes mais chance de se transformar numa dependente química do que aquela pessoa que não faz assim, que bebe só 3 latinhas, não bebe 4. É uma estatística, logicamente, que você tem desvios, né, que não é 100% dos casos, né, mas é uma probabilidade, a gente lida com probabilidades. Então, o que nós estamos falando? Aí a pessoa fica dependente química. O que é dependente químico? É a pessoa, então, que teve um contato com a droga, uma exposição à droga durante muitos anos. No caso do álcool, precisa ser 10 anos. No caso das outras drogas, não precisa. Tem um efeito viciante maior. Sim, tá certo? Mas o álcool precisa de 10 anos. 10 anos. Então, por isso que as pessoas, quando se percebem doentes, ficam tão bravas, porque elas beberam durante 20 anos sem ter problema nenhum, e de repente começam a aparecer os sinais e sintomas, e ela não entende por que ela é alcoólatra ou por que ela não é alcoólatra. Porque ela tem um histórico longo. Diferente se a pessoa está fumando crack, que a pessoa começou a fumar crack hoje, daqui a 3 meses a família, a sociedade já não está aguentando mais você. Então, rapidamente as pessoas reagem. Crack, cocaína, essas coisas são rápidas, né? São mais rápidas, isso. São mais rápidas. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Então, eu estou partindo do pressuposto que, primeiro, você é um usuário. Como usuário, você, por alguma razão, você tem um aumento de frequência, né, na utilização daquela droga de escolha. Tá certo? Que você está escolhendo álcool. Depois de 10 anos, você bebeu. No Brasil, as pessoas bebem em frequência e de forma binge. O estudo mostra. Tá certo? Quer dizer, ele une as duas coisas. Então, esses 10% que bebem de uma forma arriscada, bebem em frequência e de forma binge. As duas coisas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Que seria o quê? Uma pessoa que sai fazer happy hour todos os dias, tá certo? E se for todo fim de semana e bebe 4 cervejas, latinhas de cerveja. Entendeu? Quer dizer, ela está unindo duas coisas ao mesmo tempo, e essa é uma forte candidata, tá certo? A desenvolver a dependência química. O que é a dependência química? Geralmente é de 10 anos, 4 vezes mais chance de desenvolver. O que é a dependência química? A dependência química é o seguinte:
o organismo entende que aquilo faz parte do teu corpo. Se você não aparece no happy hour para beber as suas 4 latinhas de cerveja, você começa a ter a síndrome de abstinência. Que ela, dependendo da droga, ela tem características. Então, por exemplo, no caso, vamos imaginar uma pessoa que não beba suas latinhas de cerveja naquele dia, ela vai ficar irritada. Só que ela não consegue compreender que aquele processo de irritação é pela ausência das 4 cervejas. Não consegue fazer a ligação, né, entre as duas coisas. Sim. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas quando a gente voltar, a gente fala mais sobre isso, sobre esses sintomas. Ok. Tá? Que aí eu quero saber direitinho quais são os sintomas da dependência química. Então, você que está assistindo a gente, não saia daí, que esse assunto é importante. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje o nosso assunto é muito preocupante e muito importante, dependência química. Estou conversando com o Dr. Cirilo Tissot, que é psiquiatra, e a gente estava falando no encerramento do primeiro bloco, né, a respeito dos sintomas, dos sinais. Então, só recapitulando um pouquinho, a pessoa que, por exemplo, vai no happy hour, não precisa ir todos os dias, vamos supor que vá uma vez por semana e bebe binge, de uma forma binge. De uma forma binge, ela também é candidata a... Ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver uma dependência química do que aquela pessoa que bebe também, que está com ela, só que não faz de uma forma binge. O que é binge? Repetindo só. É você beber mais do que 3 doses da sua bebida de escolha. Pode ser vinho, pode ser uísque, pode ser cerveja, o que você quiser. Mas se você bebe mais do que 3 doses, você está bebendo de uma forma binge. Gente, o pior é que assim, quem bebe cerveja, por exemplo, não bebe só 3 latinhas ou 3 doses. Não. Essa é a característica da população brasileira. Ela sempre bebe de uma forma binge e em frequência. Então, assim, ela usa os 2 fatores de risco num só. Meu Deus, que perigo. Então, a gente pode dizer que uma grande parcela da população brasileira corre esse risco, então, de 4 vezes mais. Em realidade, é assim, de 100% das pessoas que bebem, 25% bebem desta forma. Eu chamei 10% porque esses 10% vão se diferenciar dos outros 15% que eu já vou falar a respeito. Tá certo? Okay. Então, vamos lá. Então, é uma progressão. Então, o que acontece? Esses 25% eles já estão bebendo de uma forma diferente. E esses 25%, de repente, desenvolve a dependência química, que é, de novo, o organismo imaginar que aquilo faz parte da vida dela. Uma pessoa bebendo, ela pode já ser dependente química e ela pode ficar como dependente química durante mais 10 anos, sem aparecer sinais e sintomas do alcoolismo. Tá certo? Então, assim, a pessoa já é dependente química, ela só percebe que ela é dependente química quando ela deixa de beber, então ela passa mal, no sentido que ela sente desconforto. Fica irritada. Ou ela percebe que o seguinte, que aquela dosagem que ela tinha de bebida já não satisfaz mais, ela tem a tendência de aumentar. Então, 2 características da dependência química é a abstinência, quando você não faz uso, a síndrome de abstinência, e a tolerância que você tem àquela droga de escolha. Você percebe que cada vez mais está aumentando a quantidade de bebida. Isso é um sinal de dependência química, mas isso ainda não é a doença. Tá certo? E aí que vem a questão que é muito importante, acho que a gente esclarecer aqui para as pessoas, é o seguinte: hoje em dia a gente sabe que o que faz a pessoa dobrar o cabo da boa esperança, nesse sentido, que diferencia ela de todas as outras 75% das pessoas que bebem, se sabe que hoje nós temos de 40% a 60% de influência genética. Então, a pessoa que verdadeiramente vai ficar doente, e eu vejo isso na prática, ela se diferencia muito da outra pessoa que só faz abuso. A pessoa que adoece, e adoecer significa você começar a ter uma atitude compulsiva para com a droga, isto é, você entra num quadro de euforia, você acha aquilo muito legal, mas você nunca para. Você está sempre rompendo os limites. E você continua. Você pode estar perdendo todo mundo, a família, e a pessoa não para. A pessoa continua usando. Essas pessoas, que a gente sabe, ela tem um fator fundamental, que eu diria que é de 60%, genético. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela tem um componente genético?
não é? No caso do álcool fica muito fácil. Eu pego duas pessoas, uma que tem a genética para o alcoolismo e a outra que não tem. Tá certo? A genética do alcoolismo é igual à genética para o infarto. A gente sabe que tem pessoas que têm mais infarto, famílias que têm, mais pessoas morrem de infarto do que outras. O que a gente vai perceber no infarto? Que não existe o gene do infarto. O que existe é o gene da pessoa para pressão alta e para colesterol alto. Então, essa união das duas coisas faz com que a pessoa tenha mais infarto. No caso do álcool é a mesma coisa. Você tem uma genética que faz com que a pessoa que tem essa genética para o alcoolismo, quando ela tem uma tolerância à bebida muito maior do que uma pessoa que não tem a genética. Tipo, eu coloco duas pessoas, uma que tem genética e outra que não tem, 2 copos de chopp. As duas bebe o segundo, bebe o terceiro, todas vão, de alguma forma, se intoxicar com aquela bebida que nunca fizeram uso na vida. Só que a diferença é o seguinte, aquela que não tem a genética, ela começa a passar mal. Ela começa a sentir que aquela experiência está desagradável depois de um determinado momento. A pessoa que tem a genética, ela não só não passa mal, como ela começa a passar melhor do que estava. E quanto mais bebe, melhor ela fica. E não é que ela perde controle, ela até se intoxica, mas ela claramente sente que a vida dela melhorou. E ela no dia seguinte não tem ressaca. Não tem ressaca? Não tem ressaca. Não passa mal, não tem enjoo, a vida dela não melhora, tem dor de cabeça? A vida dela melhora. O outro piora, ela melhora. Entende? Então, claramente, essa genética ela é importante porque, né? Porque não tem motivo pela qual ela não vai parar de beber. E cada vez ela vai beber mais, que é a parte fundamental para se desenvolver a dependência química. Frequência, tempo de exposição e quantidade à droga que a pessoa tem. Como geneticamente ela está blindada, digamos assim, ela sente que cada vez ela está melhor, e quanto mais bebe, maior ela fica, ela vai fazendo isso para o resto da vida. Cada vez mais, e não para. Só que um dia ela adoece. E que no álcool é depois de 20 anos. E aí que começa então todo o processo compulsivo, porque aí a doença alcoolismo ela é muito grave. Ela é muito grave. É como se eu desse um diagnóstico de câncer para uma pessoa. Meu Deus. Ela tem esse nível de gravidade. Não é? Assim, dizer bem que uma grave pessoa mesmo, e às vezes não se acha que é tão assim. Não. E eu digo o seguinte, e aí começa todo o processo, né, de reabilitação. Eu estou falando do álcool porque é visível, a gente pode observar isso. A mesma coisa ocorre em relação às outras drogas. Talvez com características diferentes, porque cada droga tem sua característica, mas na prática, a pessoa, a partir do momento que desenvolve, né, a doença, ela fica assim, ela é um diagnóstico grave, muito grave. Dá para se perceber isso, por exemplo, na Cracolândia, que nós temos aqui em São Paulo. Não é? Então você observa, por exemplo, que as pessoas... Primeiro que ninguém começa o vício pelo crack. Vamos deixar isso muito claro. Ninguém fala, hoje eu estou com vontade de usar drogas, vou começar pelo crack. Ninguém faz isso, não é? É verdade. Por que ninguém faz isso? Porque está diretamente ligado à questão da tolerância. Eu começo com uma droga, eu passo bem com ela, eu começo a gostar da euforia, eu começo a usar muito, eu ganho tolerância, ela já não serve mais, e eu preciso então... Forte. E aí eu começo a fazer associações. Né? Então álcool com sexo, álcool com jogo, álcool com compras. Eu tento sempre maximizar o meu prazer, né? Por isso que muitas vezes existe um ritual na utilização, né, das coisas. Né? Então, nesse processo, e as pessoas vão perdendo a capacidade nesse sentido de discernimento. O problema das drogas, principalmente da cocaína ou do crack, é que ele atinge claramente a parte frontal do cérebro. A parte frontal do cérebro, você vê isso nos exames, não é? Sofisticados, como SPECT, por exemplo, você vê que a parte frontal do cérebro está destruída. Não é? É um cérebro de velho, né? De muita idade. Não é? Então, a parte frontal do cérebro ela é responsável pela vontade e pela a capacidade que a pessoa tem de dizer não a si mesma. Então, é a parte da civilidade, é a parte que se desenvolveu, que nos diferencia dos animais. Conforme a pessoa vai usando droga, ela está cada vez mais estimulando o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, o nosso lado que não tem censura, o lado que a gente age por instinto, pelo impulso, pelas emoções. Por quê? Porque ela acaba destruindo a parte frontal do cérebro. Então, quando a gente espera a pessoa parar, assim,
Eu estou esperando ela chegar no fundo do poço para ela poder então se recuperar. Isso não existe. Não vai acontecer. A amostra disso é a Cracolândia. Porque, na realidade, o que é a Cracolândia? É nós colocarmos todas essas pessoas que já estão viciadas, que já não têm mais a parte frontal do cérebro, que já não têm mais discernimento do que é a realidade, que estão agindo de uma forma instintiva, todas juntas. Meu Deus! Então, o que acontece? Você, esperando que em algum momento essas pessoas possam ter a noção... E lá já é o fundo do poço, né? Fundo do poço, lá é o inferno. Então, lá é o inferno. Sim. Lá é o inferno. Eu já passei lá, assim, de carro, e realmente dá medo. Então, assim, dá medo. Por que aquilo é um grande problema para todas as sociedades? Porque, na realidade, veja, e eu afirmo isso, não tem outro jeito que não seja assim. Para uma pessoa poder voltar a ter limite, para começar de novo a desenvolver valores, que a pessoa perde tudo isso. É por isso que a pessoa... Desculpa te interromper, mas é rapidinho. É por isso que a pessoa muitas vezes rouba. Claro. Usuário de crack e de cocaína, claro. principalmente. Claro. Né? Rouba até os parentes para... Claro. Faz coisas bárbaras. Faz coisas bárbaras. A pessoa viciada, ela perde os valores sociais. Não é por quê? Porque ela está na marginalidade. A questão é a seguinte, não é você legalizando um processo. Eu quero entrar no outro tema. Que você fala assim, não é eu aceitando essas pessoas, não é? Como uma escolha que elas estão fazendo, não é? Porque aí é complicado. Que elas vão, então, se determinar o próprio destino. Elas não conseguem. A partir do momento que uma pessoa está viciada, elas perderam a liberdade. E a noção da realidade. A noção da realidade, e elas não têm mais escolha. Então nós estamos abandonando elas à própria sorte. E colocando uma grade em volta onde a gente olha como se fosse um zoológico, aquilo que está acontecendo. Então, na prática, veja, reabilitação passa por... Eu penso assim com meus pacientes. Quando eu acho que meu paciente está reabilitado, quando ele atinge o poder de estar livre novamente. Liberdade significa eu ter capacidade de escolha. E para que eu possa escolher, eu tenho que ter opção de escolha. Uma pessoa viciada, ela não tem opção. Sempre a resposta vai ser, vou usar. Entende? E para que eu possa voltar a ter escolha, eu preciso ter a capacidade de dizer não para mim mesmo. Eu preciso ter a capacidade de ter controle. Controle é uma coisa que a gente descobre que tem quando a gente não faz aquilo que a gente deseja. Aí eu sei que eu estou no controle da minha vida. Se eu estou fazendo tudo aquilo que eu desejo, como é o instinto animal, satisfação dos prazeres, dos instintos, eu, na realidade, sou escravo dos meus desejos, escravo do meu instinto, e eu não consigo deixar de fazer algo em prol da sociedade. Né? Por que o animal? O animal vai lutar para fazer aquilo que ele quer fazer, tá certo? E sem consequência. Já a civilidade eu deixo de fazer algo em nome da sociedade. Né? Eu estou com pressa para chegar em casa, mas eu não vou ultrapassar o sinal vermelho. Né? Por quê? Porque é uma regra, é uma negociação. Então, assim, uma pessoa que está usando drogas, que perdeu a parte frontal do cérebro, ela perde a capacidade de se sociabilizar. E como é que eu faço então, para resgatar essa pessoa? Então, assim, nenhum tratamento faz uma pessoa parar de usar drogas. Um tratamento ensina a pessoa a viver sem. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, eu tenho estatística sobre isso, meus pacientes eu acompanho no mínimo durante 10 anos. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que as pessoas recaem em bloco. Existem pontos que as pessoas recaem todas juntas. É o seguinte, quando uma pessoa está começando um tratamento pela primeira vez, e ela tem autonomia, está na rua, bom, eu vou parar de usar. O que a gente observa é o seguinte, que uma pessoa sem tratamento, vamos pensar assim, essa é a estatística normal, uma pessoa sem tratamento, ela quer parar hoje de usar drogas. O que a gente sabe é o seguinte, das pessoas que recaem, né, elas ou fazem, 80% já recaem, nos 6 primeiros meses que ela falou que ela queria parar de usar drogas. Entende? E quem consegue ficar 6 meses sem usar, os estudos mostram que consegue ficar 1 ano sem usar. Então, me parece que um ponto crítico são os 6 primeiros meses, quando a pessoa para de usar. Não é? Por que eu estou falando da abstinência? Porque ela é fundamental para o tratamento. Para que eu possa tratar uma pessoa, ela tem que estar abstinente. Eu não consigo ensinar uma pessoa a parar de usar drogas se ela está usando. Então,
as pessoas recaem nos 6 primeiros meses, aí elas ficam 5 anos sem usar, recaem depois 5 anos, e elas recaem nos 10 anos. Que coisa esquisita. Eu tenho uma explicação para isso. Né? Eu não tenho. Para os 6 primeiros meses já é uma questão estatística, mas nos estudos não falam nos 5 e nos 10 anos. Mas eu tenho uma teoria a esse respeito baseada nos meus pacientes, numa questão pessoal agora. Eu não posso dizer que isso é científico. Eu tenho uma hipótese a esse respeito. Nos 6 primeiros meses, é fundamental, o que faz a pessoa recair, muda as motivações para os 5 anos, como muda as motivações para os 10 anos. Quer dizer, as razões para a pessoa recair são diferentes, né, nesses períodos. Não é? Então, nos 6 primeiros meses está mais ligado com a prevenção da recaída. A pessoa não fazer aquilo que eu estou falando para ela fazer. Tem mais a ver com disciplina. Tem mais a ver com eu falar, faça isso, se ela fizer, ela não vai recair. Então, assim, os 6 primeiros meses é uma questão de disciplina, de entendimento de crítica do que ela tem sobre a própria doença, disciplina com aquilo que ela tem que fazer, tá certo? E mudança de estilo de vida. Então, parar de sair com as pessoas que são viciadas, parar de frequentar lugares de risco, não é? Porque é um inferno a pessoa estar querendo fazer algo e não poder mais fazer. Né? Mesmo que ela não queira mais fazer, ela fica sendo instigada a fazer. Então a pessoa ela não só precisa querer parar, ela precisa estar num ambiente seguro, ela precisa estar acompanhada de pessoas boas. Não é? E que nesse caso é complicado, porque nós começamos aqui no início da nossa entrevista, até a família ajuda a pessoa a usar. Verdade. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas a gente volta falando a continuidade disso, tá? Dos 5 anos, dos 10 anos. Okay. Então, você que está em casa assistindo a gente, não saia daí, a gente volta falando sobre dependência química daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre dependência química. Eu estou conversando com o Dr. Cirilo Tissot. Ele é psiquiatra e a gente estava falando sobre uma tese sua, uma teoria sua, né? Que a recaída o primeiro perigo de recaída é aos 6 meses. Isso, exatamente. Depois aos 5 anos e depois aos 10 anos. Aos 10 anos. E eu tenho observado com os meus pacientes, eu tenho uma hipótese, de novo, quando a gente fala em estudo científico, a gente tem que ter uma estatística grande para poder afirmar algo. Então, no primeiro momento, as coisas são um pouco intuitivas. Não é? Então, assim, com os meus pacientes que eu acompanho 5, 10 anos de abstinência, o que eu observo? De novo, nos primeiros 6 meses, nós temos uma questão ligada à prevenção da recaída. A pessoa precisa saber o que ela pode ou não pode fazer, quais são os lugares de risco, né? O que ela precisa fazer para ajudá-la a viver sem drogas. Não é? Então, ela tem que começar a criar um projeto de vida, ok? Imaginando os próximos 5 anos, tá certo? De vida. O que a gente observa das pessoas com 5 anos que recaem? Conseguiram ficar 5 anos sem usar, mudaram seu estilo de vida, fizeram tudo e voltaram a usar drogas como se nunca tivesse feito tratamento na vida. Não é? O que acontece? Eu tenho observado que essas pessoas elas não conseguiram colocar a cabo o seu projeto de vida. Ou mesmo que conseguiram, arrumar um emprego, construir uma família, já está com filhos, não é, etc., elas não estão felizes. Então existe uma ideia, o seguinte, que você não para de usar drogas porque as drogas fazem muito mal a você. Você só para de usar drogas quando você imagina uma vida melhor do que aquela que você tinha antes. E esse pensamento de uma vida melhor tem que passar por você não imaginar uma situação eufórica. Porque toda vez que você for procurar a situação eufórica, você vai voltar na sua droga de origem. Então você precisa imaginar uma vida feliz. Então, de novo, felicidade é prazer de longo prazo, significa você saber esperar, lidar com frustração, é você ter uma vida... É uma palavra injusta, mas eu vou falar, uma vida mais monótona. Por quê? Mais tranquila. Mais tranquila, talvez essa palavra seja melhor, uma vida mais tranquila. Essa vida mais tranquila, onde você encontra sentido de vida, onde você pode ficar alegre, deve ficar alegre, mas ela não te levando à euforia. Você tem que tomar preocupação com a euforia. Tá certo? Quando você fica eufórico, você passa mal. Né? Você tem tendência a recair. Né?
Então, nos 5 anos, me parece que essas pessoas, elas até casaram, até têm trabalho, mas elas não estão felizes. Elas continuam falando que falta algo na vida delas. E aí as pessoas sentem que elas fizeram um esforço desgraçado para não usar, mas que a felicidade, não a felicidade, mas a alegria, a euforia que a droga trazia é melhor. Então as pessoas voltam. Já os pacientes que ficaram 10 anos sem usar, 10 anos sem usar, e aí você tem com pessoas que o projeto de vida deu certo, elas estão felizes, criaram família, tiveram um sucesso profissional, passaram por umas situações as melhores do mundo, tá certo? Nos 10 anos ocorre uma coisa que é a onipotência. Então a pessoa fala assim, poxa, eu era viciado em crack, desempregado, minha vida estava horrível, olha o que eu construí. Isso é um caso até real, a pessoa tinha uma empresa com 1000 funcionários, casado, com filho, fazia benemerência, era uma pessoa que saiu do zero e ficou uma pessoa milionária, não é? Então, essa pessoa depois de 10 anos falou assim, não é possível que eu, que era viciado em crack, não possa beber um chopp. Tá certo? Então, a pessoa começa com um chopp, começou com um chopp, ela percebeu de imediato, quando ela bebeu 2 de imediato, que entrou num certo quadro de ansiedade, ali bebeu 2 chopps, que para nós não é nenhum problema, né, para pessoas normais, mas para ela, que tem compulsão, tem uma doença, Então, o que aconteceu? Ela bebeu esses 2 chopps, demorou 1 ano bebendo álcool, e depois de 1 ano voltou a usar crack. Foi parar na favela, abandonou a mulher, perdeu a empresa, perdeu tudo que construiu. Porque a pessoa volta como se fosse uma questão de início. Então, assim, que conclusão eu cheguei? Que, inclusive, deu origem a um tratamento alternativo que eu estou tentando fazer, é o seguinte. Eu cheguei à conclusão seguinte, quer dizer, a pessoa ela precisa começar a gostar de viver. E gostar de viver, separando o que é gostar de viver, a vida tem que ter sentido. E uma vida só de festa todos os dias, a pessoa pode achar maravilhoso, mas não dá sentido. Não é normal. Porque você cria uma vida vazia. E você quer cada vez mais, eu fui numa festa hoje, amanhã tem que ser uma festa melhor. Melhor, uma festa mais legal. Né? Exatamente. E sempre colocando mais coisas, porque a pessoa também se vicia em festas. Né? Então a pessoa ela vai criando tolerância. Então, na prática, assim, eu comecei a perceber que eu preciso ensinar as pessoas a viver. E aí eu pensei, nossa, mas eu também tenho essa responsabilidade com os meus filhos. Né? Então, assim, eu penso que a maior vacina para uma pessoa não usar drogas é nós pais ensinarmos os nossos filhos a dar parâmetros que a gente entende que sejam positivos para que elas possam apreciar a vida. Apreciar a vida não é fazê-las caírem em situações eufóricas o tempo inteiro. Apreciar a vida significa qual é o teu lugar na sociedade. Né? É você fazer isso junto com as outras pessoas. Não existe felicidade para alguém solitário. Felicidade é uma coisa que a gente tem junto com as outras pessoas. Então, quando você começa a dar valores para os teus filhos, não é? E que você precisa criar isso com os dependentes químicos depois de um certo tempo. Por isso que eu falei, eu fiz eu ousei, por exemplo, pegar pacientes que eram viciados em crack e fazer uma viagem com eles até o Amazonas. Eu fui viajar com eles e fui escalar uma das maiores cachoeiras do Brasil. Para ensinar o quê? Cidadania, para ensinar trabalho em equipe, para que as pessoas comecem a gostar e se divertir, se esforçando, né, mas sem usar drogas, quer dizer, você poder ter noção, né, assim, do que você quer para a sua vida, e você poder fazer escolhas, e você perceber que você tem escolhas. E principalmente também, não sei se eu entendi certo, né, mas entender, a pessoa ser feliz sabendo que a vida tem altos e baixos, que não é sempre que ela vai estar eufórica, feliz e disposta, é isso? Muito pelo contrário, a maior parte das vezes a gente está sendo frustrado todos os dias, a todos os momentos, é só o fato da gente... Ou normal, né? Ou a gente está normal, assim, tudo bem, estou tranquila, Não posso dizer que eu estou, mas pode ser que eu estou triste, é isso? Eu diria mais que a pessoa que mais... a gente se frustra mais quando está ao lado das pessoas. As pessoas nos frustram. A gente, quando fica sozinho, a gente faz o que a gente quer fazer. Então, a tendência todo dependente é se isolar para fazer o que quer. E aí é o caminho inverso. Quanto mais a gente tem que ficar perto das pessoas para se reabilitar, mais a gente vive a frustração. Porque nem sempre aquilo que eu quero fazer é o que a outra pessoa quer fazer.
Então a gente tem que aprender a negociar. Então assim, a frustração faz parte da vida e quanto mais a gente lida em termos sociais com isso, melhor a gente fica. E a situação da Cracolândia, por exemplo, existe uma forma de resolver esse problema? Porque muitos projetos já foram feitos lá. Claramente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe nenhuma proposta mágica. Lógico que tem como resolver, mas não existe proposta mágica. Eu diria que a proposta fundamental é, nós temos que dar condições a essas pessoas de não chegarem perto das drogas. Elas têm que estar abstinentes, para eu poder as ensinar a elas como viver sem. E aí eu penso que no caso da Cracolândia, precisa haver internação, nós temos que internar todas aquelas pessoas que não estão conseguindo parar voluntariamente, nós temos que internar. E essas pessoas, nós temos que chamar as famílias. As famílias precisam se responsabilizar e dar noção de valores, tem alguém cuidando delas, porque elas sozinhas elas não têm mais a parte frontal do cérebro, não têm condições de se autogerar. Então quer dizer que essa ideia aí do governo, enfim, dos políticos, de forma geral, de falar, não, a pessoa só vai ser internada se ela quiser, ela vai ser internada, mas precisa ela ter a vontade própria, né? Não é assim? Não tem essa regra? Tem essa regra, mas os estudos então, mostram que isso não é verdade. Não poderia ser assim. É que aí depende dos valores de cada lugar, mas em termos de estudos estatísticos a gente já sabe o seguinte, que uma pessoa internada voluntariamente, ela tem o mesmo índice de sucesso do que aquelas que são internadas involuntariamente. E o involuntário, às vezes, tem mais índice de sucesso do que os voluntários. E de acordo com o que você falou da parte frontal do cérebro, que elas deixam de ter um pouco de discernimento das coisas, é muito difícil a pessoa ser internada por vontade própria, né? Claro. E mesmo que ela se interne voluntariamente, ela vai começar a sofrer a síndrome de abstinência, ela vai começar a passar desconforto, ela não sabe ainda o que fazer com a nova realidade e ela desiste. Ela imediatamente, por isso todo mundo recai nos 6 primeiros meses. Os 6 primeiros meses são fundamentais. Então assim, ela precisa ficar 6 meses, acontece um monte de coisa em 6 meses, e eu preciso ir ensinando a ela o que fazer, porque um mês é diferente do segundo mês, que é diferente do terceiro mês, que é diferente do quarto mês, que é diferente do quinto mês. Então eu preciso ir ensinando a ela o que fazer. Né? Então ela precisa ter garantia de ficar 6 meses sem usar. Uma pessoa, eu consigo fazer isso em casa, não tem problema, o tratamento é o mesmo. Eu posso ajudar uma pessoa a ficar em casa, ensinando tudo aquilo que eu sei para ela. Só que ela tem que me dar 6 meses de abstinência. Entendeu? Se for usar um dia... Uma vez tem que ser internada. Porque ela não está conseguindo. Ela precisa conseguir. E eu preciso dar mais recursos a ela para isso ser definitivo. Entende? E aí, para isso ela tem que estar abstinente. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando. Passou rápido, né? É verdade. Você quer passar o contato da sua clínica ou Facebook? Olha, no Facebook vocês podem entrar em contato com Cirilo Liberatore Tissot, que é meu nome, e da clínica, que é www.greenwood.com.br. Aí as pessoas podem ir lá fazer as perguntas. Isso. Tá bem-vindas. E está super convidado a voltar para a gente falar mais sobre o assunto. Será um prazer. Tá bom? Prazer é nosso. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço também a sua audiência, obrigada. Entre no facebook.com/programa Análise Direta ou no youtube.com/análise direta. E lá você vai assistir essa edição ou outras edições do programa e você pode nos mandar sugestões também de entrevistados e participar das nossas promoções. Um beijo, até a próxima. Tchau.